Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você e para a Carol, para os ouvintes, também para quem nos assiste. Oi, Vera, boa noite. Começamos o Viva Voz de hoje com informações de Brasília, do Igor Cardim, a resposta de ministros do STF à investida de Edson Fachin na criação de um código de conduta. Diga lá, Igor. Pois é, Débora, Vera, Carol, em meio a esse debate sobre a criação de um código de ética, de conduta no Supremo Tribunal Federal e também em toda a magistratura, o ministro Alexandre de Moraes disse que a magistratura já possui inúmeras restrições legais e negou que juízes julguem processos com vínculos pessoais. Ele declarou que não há uma carreira pública com tantas vedações quanto o magistrado e criticou o que chamou de demonização de aulas e palestras de juízes. Não há nenhuma carreira pública com tantas vedações como a magistratura. Já começam as vedações constitucionais. O magistrado não pode fazer mais nada na vida, só o magistério. Todas as carreiras podem ser sócio comercial, inclusive atuando, podem exercer em outros horários outra atividade. O magistrado não, pode dar aula e pode dar palestras. Por falta do que criticar, daqui a pouco também a má-fé vai para quem dá aula nas universidades. Durante a sessão, o ministro Dias Toffoli disse que magistrados têm todo o direito de receber seus dividendos desde que não participem da administração das empresas familiares. Se ele tem um pai e uma mãe que é acionista, de uma empresa, dona de uma empresa, ou de fazenda, vários magistrados são fazendeiros, vários magistrados são donos de empresas e eles, não exercendo a administração, eles têm todo o direito de receber os seus dividendos. Moraes também disse que regras de impedimento de atuação fora dos tribunais já são claras, além de impedir julgamentos envolvendo familiares ou pessoas próximas. Essas declarações foram feitas durante o julgamento desta tarde, que analisava a validade de uma resolução do CNJ que estabelece limites no uso de redes sociais por magistrados. O relator das ações é o ministro Alexandre de Moraes, que defendeu que a norma não criou novas proibições, mas apenas detalhou regras já previstas na Constituição. Segundo ele, as regras surgiram para dar segurança jurídica diante do avanço das plataformas digitais e de episódios considerados inadequados em períodos eleitorais. O ministro Dias Toffoli, presidente do CNJ à época da implementação das regras, citou episódios de juízes usando camiseta de candidatos nas redes sociais e fazendo propaganda em grupos de mensagens. Débora, Vera e Carol. Obrigada, Igor. Esse julgamento de redes sociais já era tido como um teste, né, para esse código de conduta, mas a gente já vê aí dois ministros se posicionando publicamente sobre o que acham do código de conduta. Foi aquela sessão para passar um recibo, né, Débora? Na abertura do ano judiciário, todos os ministros permaneceram em silêncio, não houve nem, por exemplo, um discurso do decano, que é uma coisa que costuma acontecer nessas ocasiões. O ministro Gilmar não se manifestou como decano, nem os outros falaram. E agora usaram essa sessão de julgamento para externar o incômodo que já era conhecido nos bastidores com a proposta. E é interessante que justamente os dois ministros que falaram foram os dois ministros cuja atuação, no caso Master, foi questionada recentemente. E aí não tem nada, absolutamente nada a ver com aulas e palestras. Não é disso que se está tratando. O que se está tratando é parentes de ministros que advogam nos tribunais superiores usando o fato de serem parentes de ministros como atrativo de clientes e de cobrança de honorários e de aumento da atuação dos seus escritórios nos tribunais superiores, e contra isso não tem argumento, porque os dados são muito evidentes. O
filho do ministro Luiz Fux, saltou de 5 para 544 processos no Supremo e no STJ depois que seu pai foi designado ministro do Supremo. Parentes de ministros do STF têm 70% dos casos em que atuam concentrados nos tribunais superiores depois da posse desses familiares. Então, é uma coisa direta, uma linha de transmissão direta entre a designação de um ministro e o aumento da influência de escritórios ligados a familiares desses ministros. Isso precisa ser debatido, porque é um senso comum em Brasília, na Faria Lima, nos ambientes de poder, que você ter como contratado o escritório de um parente de ministro aumenta o seu acesso a esses ministros. E é sobre esses acessos e a maneira como o público e o privado está misturada que recaem a maioria das críticas que esses ministros vêm sofrendo e que levaram o ministro Edson Fachin a defender publicamente a adoção de um código de conduta. Então, é a respeito disso que a gente está discutindo. E não se pode dar aulas, se pode dar palestra. Aulas é uma coisa que os magistrados podem dar desde sempre, muitos deles são professores, o próprio ministro Alexandre de Moraes é professor, o ministro Gilmar Mendes tem um instituto de ensino superior e pós-graduação, que é o IDP. Palestras também é uma atividade bastante usual, mas não é essa a discussão. Eles estão ou se fingindo de desentendidos ou achando que é todo mundo inocente e ninguém entendeu do que se está tratando na discussão pública sobre isso, né? Fora viagem em jatinho, participação em evento patrocinado por empresas que têm interesses, né? Depois vão ter causas julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Quando o ministro fala que não tem carreira com tanta vedação como a magistratura, é porque tem que ser assim mesmo, né? É evidente Exato. que a magistratura tem que ter essas vedações. E quando a gente pega como exemplo as regras, por exemplo, para os juízes eleitorais, né, que foram divulgadas pela presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia, a sugestão dela, é apenas o mínimo, né? Vedando manifestação política, vedando antecipação de manifestação sobre o assunto que vai ser tratado pelo magistrado, proibição de presentes que comprometam a imparcialidade. É o mínimo que se está esperando, né, dos magistrados. Essa é uma reclamação constante ao longo das décadas entre magistrados. Aqui não há nenhuma outra carreira com tanta vedação quanto a magistratura. Eu, como filha e neta de juiz, ouvi isso desde a minha tenra infância. É verdade, tem vedações, tem muitas responsabilidades, mas também tem algumas salvaguardas que decorrem justamente do fato de que é uma carreira com muita responsabilidade. Então, você tem vitaliciedade garantida, a questão da inamovibilidade. Então, o juiz não pode ser transferido aqui e ali de acordo com interesses políticos. Você tem uma série de prerrogativas que também são inerentes a essa função que é tão difícil, que requer tanta responsabilidade e tanta abnegação. Então, os dois lados são verdadeiros. Outra crítica constante é os vencimentos que o magistrado recebe são muito inferiores ao que se recebe na iniciativa privada diante de tanta responsabilidade. Pode ser verdade também, mas também tem essas outras questões que são só para um juiz, que são a questão de você poder fazer uma carreira, de você ter uma aposentadoria muitas vezes muito próxima daquilo que você ganhou durante o período da atividade. Então, é uma questão de opção. Se você opta pela carreira de magistrado, você já sabe o que está incluído nela. E os ministros do Supremo, a gente sabe, muitos deles não são magistrados de carreira. Eles fizeram toda uma carreira na iniciativa privada, muitos deles como advogados, amealharam um patrimônio, e aí chegam ao ministro do Supremo, que é ali o auge da carreira de qualquer um. Então, eu acho que essa vitimização não cabe, não condiz com a singularidade que é você integrar um tribunal superior. São apenas 11 no Supremo e outros poucos nos outros tribunais superiores. Tem vedações, mas tem também muitas prerrogativas e muitos privilégios.